Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Hoje é terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025, antevéspera de Natal, ou, para quem prefere, véspera de Natal, já que se comemora no dia 24 para o 25, já na meia-noite, 9, 10, 11 horas da noite em diante. Mas o dia propriamente dito do Natal é o 25. E nós estamos estudando a lição de número 13, a última lição do trimestre. E o tema diz: escolham hoje o tema central. O verso para memorizar, ou como nós dizíamos no passado, verso áureo, nos diz: mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué 24, verso 15. Hoje nós temos o tema Livres para Servir. Como um líder verdadeiro e fiel, Josué respeitava o livre-arbítrio de seu povo e desejava que Israel servisse ao Senhor por livre escolha e não por obrigação. Essa era exatamente a ideia apresentada pelo verbo escolher. Veja Josué 24, verso 22. Em outras passagens, o termo bakar, que significa escolher, descreve a eleição de Israel por Yahweh. Israel era livre para rejeitar Yahweh após sua eleição divina, mas isso seria absurdo e sem sentido. Israel poderia aceitar a Deus e continuar a viver, ou dar as costas a Ele e deixar de existir. Qual foi a resposta de Israel ao apelo de Josué? A resposta está em Josué 24, versos 16 a 18. Por que Josué reagiu daquela maneira? A resposta deles, aí vem a continuação, em Josué 24, versos 19 a 21. Então vamos ler para que nós possamos entender a resposta, entender o que aconteceu de fato com o povo naquela situação. Josué capítulo 24, versos 16 a 21. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Então houve uma pergunta, um questionamento de Josué. O povo respondeu e Josué teve uma reação à resposta desse povo. Israel prometeu fidelidade à aliança com Deus, mas Josué desafiou sua sinceridade, pois conhecia seu coração propenso à idolatria.
Assim como Moisés, Josué também conhecia o coração daquele povo, sabia que era um povo que murmurava, que questionava, que debochava. Era um povo infiel. Em sua resposta categoricamente positiva, os israelitas descreveram o Deus dos patriarcas e de seus antepassados como o nosso Deus, a quem estavam dispostos a servir com fidelidade total. Depois de uma afirmação tão inquestionável de sua lealdade, esperaríamos palavras de afirmação e encorajamento de Josué. No entanto, esse não é o caso. O diálogo entre Josué e o povo apresenta uma grande reviravolta, na qual Josué parecia desempenhar o papel de advogado do diabo, entre aspas. Ele deixou de falar sobre providência de graça que Deus havia revelado no passado e passou a destacar as dificuldades de servir a Deus. Josué havia conhecido a instabilidade da primeira geração, que também havia prometido obedecer a Deus, mas que tinha se esquecido rapidamente de suas promessas. Assim, Josué, por meio da retórica, desejava conscientizar os israelitas de algumas verdades. Primeiro, a decisão de servir a Deus é séria. Ela terá de moldar toda a nação de acordo com a revelação de Deus. As bênçãos de buscar esse objetivo são evidentes, mas as consequências da desobediência também devem ser bem compreendidas. O perdão dos pecados não é um direito inalienável da humanidade, mas um milagre da graça de Deus. Em segundo lugar, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal e não algo imposto por um líder, nem mesmo por Josué. Terceiro, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Veja Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2 e Deuteronômio 5, versos 6 e 7. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos em nosso coração a fidelidade, o amor, a bondade, sabendo que somos livres para servir, mas que possamos servir o verdadeiro e onipotente Deus e Senhor. Amém.